Hoje nós estamos aqui para contar mais um testemunho da nossa irmã Kícia. Seja bem-vinda, Kícia. Nesse testemunho, ela estará contando para cada um de nós o feito que Deus tem feito na vida dela, o milagre que ela vive através do que ela alcançou. E quem vai contar não sou eu, será a Kícia. Portanto, Kícia, me conte o que Deus fez na sua vida, a cura que você alcançou através de um dos remédios naturais de Deus. Obrigada pelo convite, primeiramente. Meu milagre veio através da alimentação. Em 2018, eu comecei a adoecer e eu não sabia o que eu tinha. Eu passei por vários médicos, muitos achavam que eu tinha fibromialgia, outros achavam que eu tinha síndrome do intestino irritável, e aí eu comecei a fazer uma investigação. Mas nesse processo eu comecei a sofrer fortes crises de dor. Então eu precisava me ausentar do trabalho. A minha filha tinha 6 aninhos na época e foi muito doloroso porque era supostamente eu quem precisava, que tinha que cuidar dela, mas em muitos momentos me vi sendo cuidada por ela. Nesse tempo, você ainda não tinha descobrido o que você tinha? Não. Eu adoeci em 2018, eu comecei sentindo dores nas mãos. E até então, ia para um ortopedista, ele achava que era tendinite. Então, tudo começou achando que era uma lesão. A famosa LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Sim. Então, eu voltava a trabalhar e as dores começavam a voltar, só que elas voltavam gradativamente mais fortes. Depois a dor se estendeu para o cotovelo e assim se estendeu para o ombro. E até aí o ortopedista achava que era LER, bursite e tendinite. Determinado dia eu comecei a não conseguir mover o joelho e não conseguia sentar. Eu lembro de acordar, eu comecei também a acordava com as mãos dormentes, adormecidas, e os pés também, e rígidos, muito rígidos. Eu não conseguia mexer a mão, só conseguia mexer a mão depois de uns 20, 30 minutos após acordar. Então eu ficava acordada, mas eu não conseguia mexer a mão. Você imagina uma pessoa saudável até então, ativa, aparentemente ativa até então, trabalhando, filho, faculdade, você acordar com a mão simplesmente dura. E isso foi se repetindo e gradativamente piorando. Então, eu acordava rígida, as mãos, depois se estendeu para os pés e depois eu não conseguia mexer as pernas porque o joelho também era rígido. E aí foi quando o ortopedista disse: Kícia, isso não é um problema ortopédico só. Você precisa procurar um reumatologista. Fizemos vários exames, porque o intestino é nosso segundo cérebro. Uhum. E a gente vai aprendendo tudo isso quando vai investigando. Então, tinha muitas doenças ligadas ao intestino, que poderia ser desbiose intestinal, poderia ser síndrome do intestino irritável, poderia ser doença de Crohn, poderia ser um monte de doenças. Eu lembro que eu comecei a médica por tantos exames, os exames davam altíssimos. A gente, para fazer nível de inflamação no corpo, a gente faz 2 exames específicos, que é o VHS no Brasil e a proteína C reativa, que se a proteína C reativa está alta no corpo, é um índice de inflamação. E o meu dava altíssimo, assim, coisa de 200, quase 300 o índice, que para o parâmetro do exame era muito alto. Muito alto. Então a médica disse: olha, você tá com uma inflamação altíssima e a gente precisa investigar. Foi investigando e
Clinicamente, eu tenho os sintomas de artrite reumatoide, porque o meu fator reumatoide não indica que eu tenho a doença. Nossa. Aí existe a artrite reumatoide soro negativo, que é quando não acusa nesse exame, que é o que eu fui diagnosticada. Eu fui perdendo o movimento das mãos, os joelhos foram inchando, os tornozelos inchando, e eu fui parando. E eu fiquei assim... Ai, desculpa. Imagina. Eu fiquei sem chão, um buraco se abriu. Porque eu tinha uma vida normal, né? Sim. Eu tinha uma filha, eu trabalhava e de repente a vida me parou. Uma doença me parou. E eu lembro que eu tomava muito anti-inflamatório, muito analgésico e já não funcionava mais. E aí eu lembro que eu comecei tomando cloroquina, a famosa cloroquina, que é uma medicação fortíssima, e ela trata essa doença em específico. Comecei tomando uma outra medicação chamada metotrexato. É uma medicação desenvolvida para tratar vários tipos de câncer. Eu comecei a tomar aquela medicação, mas não fazia efeito. A dor não passava. Não passava. E a dor foi aumentando, não só em grau de intensidade, mas em articulações. Ela foi atingindo mais articulações. Ou seja, você estava tomando uma droga, se contaminando, a dor não passava, os hospitais não te davam solução. Não me dava. Eles me aplicavam muitas vezes tramal, mas as dores iam aumentando até que chegou o dia do médico dizer, olha, o tramal não surtiu efeito. E o tramal não trazia melhora. E aí eu lembro que o médico dizia, olha, temos a morfina. E morfina, então eu fazia isso e eu passava a madrugada, metade da madrugada fazendo isso. E a dor não passava. Eu não conseguia tirar a roupa, eu não conseguia escovar o dente, eu não conseguia segurar uma caneta. Nossa. É muito comum das doenças reumatológicas precisarem de um acompanhamento nutricional e de um acompanhamento psiquiátrico, porque é muito comum essas doenças reumatológicas, como te param, trazer depressão. E olha que incrível, a depressão, ela nasce, o Espírito de Profecia fala que a depressão, ela nasce devido à desnutrição. Olha pra você ver como é que faz todo sentido. E faz todo sentido. Eu precisei me internar. Era 15 alunos tentando investigar o que é que eu tinha. Nesses 15 dias, eu descobri que além da artrite reumatoide, eu estava com um parasita. E por isso eu estava perdendo tanta massa magra, porque eu fiquei assim, cadavérica. E... Meu pai. E eu não aceitava. Eu brigava com Deus. Brigava muito. Às vezes eu entendia e dizia, não, Deus, tu quer me ensinar alguma coisa. Eu passava madrugadas sentada no sofá, sem conseguir dormir. E tanta dor. Mas era tanta dor que doía para respirar. E foi assim por várias noites. E foram muitas noites de acordadas com Deus. Eu tenho uma amiga que foi ela que me trouxe para Cristo. Ela mandou para mim um vídeo do Dr. Paulo Ribeiro. E foi quando eu falei com o Dr. Paulo Ribeiro para ver se tinha alguma ajuda, porque alguma saída, porque a nutricionista do hospital, ela indicou uma dieta com equilíbrio, mas nada de restrições alimentares. Quem me falou para restringir alguns alimentos foi a infectologista, que me internou, porque ela disse que eu também tenho essa doença. E eu vou logo lhe dizer, você não pode comer açúcar, você não pode consumir leite e nem glúten. São alimentos extremamente inflamatórios.
E eu gosto muito de queijo. Eu sempre gostei de queijo, sempre gostei de pão, de bolo, de farinha em si. Do glúten, né? Do glúten, do glúten, sempre gostei. Aí ele disse, olha, minha querida, eu vou te passar o contato. Eu entrei no grupo, minha amiga também estava nesse grupo. E eu estava nesse grupo com a minha amiga, com a mãe dessa minha amiga. E lá tinha o protocolo de desintoxicação. E nesse dia que o Dr. Paulo falou comigo, ele disse assim, olha, para o teu tipo de doença, que é uma doença autoimune, você precisa de fazer uma limpeza, você precisa fazer uma nova dieta. E essa dieta é a dieta crua. E você precisa fazer ela por no mínimo 6 meses. Eu disse ok. E aí eu fiquei super empolgada para fazer, porque eu não suportava mais dor. Eu não sabia mais como era não acordar, ou acordar não sentindo dor. Eu sentia dor todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu decidi fazer o protocolo. A primeira semana É dolorido. é dolorosa, é difícil. Ninguém pode fingir, mentir, dizer que não é. É difícil. E eu fiz, e nesse período, eu acho que, como você falou, por conta da desnutrição, porque eu já estava tão magra, eu tinha um zumbido no ouvido constante. E aí eu comecei a achar que eu também estava ficando louca. Porque era um zumbido que não passava. E ele era ensurdecedor. Parecia mesmo como se tivesse eu não sei, é como se tivesse uma abelha dentro do meu ouvido, batendo as asas dela. O tempo inteiro. Constantemente. E a dor não passava. E eu já tomava o metotrexato, eu já não tomava mais cloroquina, eu estava fazendo já uma medicação que era um imunobiológico injetável a cada 15 dias, com um princípio ativo chamado adalimumab. Não queria fazer aquela dieta crua. Eu dizia, não é possível que a medicação que tá aqui disponível não vai me tratar. Você ainda não acreditava. Não acreditava. E aí foi quando a médica disse assim, Kícia, você precisa fazer fisioterapia. Porque a minha mão ficava o tempo todo assim. Eu não conseguia ficar de outro jeito. Eu ficava com a mão assim, porque eu não sei, ela ficou assim. E foi quando minha amiga, que trabalhava comigo, muito preocupada, disse, Kícia, eu tenho um amigo que é personal. E ele está disposto também a te ajudar. Comecei a ter essa ajuda com esse personal. Então ele ia na minha casa de segunda a quinta, no fim da tarde, para tentar fazer com que eu não entrevasse de vez, assim, que a articulação não ficasse tão comprometida. E foi quando eu comecei a tomar banho de sol. Porque esse meu zumbido era muito forte. O zumbido que eu falei. E muitas vezes eu não queria ouvir a voz de ninguém. Eu não queria que a minha filha me visse daquele jeito, eu não queria que meu marido me visse daquele jeito. Então, na minha casa tem um quintal enorme. Então eu ia lá pro quintal, sentava numa cadeira de praia e ficava lá tomando sol. Eu lembro que quando eu tomava sol, eu agradecia a Deus, porque... Ser grato, que coisa mais linda. Porque muitos dias eu não conseguia levantar da cama. Então, quando eu comecei a voltar a me locomover melhor, e eu fui tomar banho de sol, nossa, era tão gostoso. Eu me sentia aquecida, mas não só do sol. Eu dizia, Deus, obrigada. Me perdoa
Eu sempre pedi perdão, porque eu briguei muito com ele. Eu pedia muito perdão. Deus me perdoa, eu sei que tu tens algo a me ensinar. Mas como? O que tu queres me ensinar? Eu tive a ajuda desse personal que começou a me trazer o que ele chama de consciência corporal. Isso. Ele disse que você precisa ter consciência do seu corpo, dos seus limites. E você precisa trabalhar para melhorar a sua mobilidade. Eu não via muito... Eu não estou desmerecendo a fisioterapia, mas eu não via muito resultado porque eu tinha um grau de inflamação muito alto. Então, quando eu comecei a tomar a medicação no hospital, eu tive uma certa melhora. E aí aquilo trouxe uma certa esperança. Ou seja, não adianta nada a pessoa ir para academia, fazer exercício físico, mas se ela não está curada exatamente no problema que era o teu, né? Tu estava fazendo acompanhamento com o personal, mas ele estava te ajudando na questão do exercício, mas o problema específico ele não podia resolver. Não, ele não podia resolver. E é tão clichê, mas é tão real. Aquela frase de mente sã, corpo sã, que foi quando eu comecei a conversar mais com Deus, sem o atacá-lo. Quando eu comecei mais a agradecer tudo que eu estava passando, porque vinha muito aquele verso, por tudo dai graças. E eu aprendi a dar graça em meio à dor. Amém. E eu, mais uma vez, tentei fazer a dieta crua. Ou seja, quando você começou a acompanhar o personal, aí você falou, vou voltar para dieta crua. Foi. Você decidiu isso? Foi. Por quê? Porque na minha cabeça, no meu raciocínio era, eu consigo mexer um pouco mais minhas mãos. Eu consigo preparar minha alimentação. Glória a Deus. Ou seja, já era 3 remédios naturais. 3 remédios naturais. Exercício físico, tomar sol. E alimentação. E alimentação, isso. E aí eu comecei a fazer o exercício e eu pensei, consigo agora preparar meu alimento. Porque por mais que seja cru, precisa de um preparo. Foi quando eu voltei a fazer a dieta crua. E eu já me via muito bem. Glória a Deus. Eu já me via muito bem com o exercício. Eu já conseguia articular melhor. E eu já sentia menos dor. E você conseguia perceber que era por causa dessas coisas? Você já tinha essa visão? A partir desse momento, eu comecei a ter, porque quando eu comecei a tomar o banho de sol, o banho de sol, na verdade, era o meu cantinho com Deus. Eu sempre puxava a cadeira e disse assim, vou pro meu cantinho com Deus. Então eu ia lá tomar banho de sol. Eu sentia Deus ali me aquecendo. Então eu sentia o calor do sol e eu me sentia assim, acalorada, mas espiritualmente também, sabe? E acredito que o Espírito Santo começou ali a trabalhar. Então, eu fiquei pensando. E aí é que eu digo que é o Espírito Santo, porque ficava aquele pensamento. Vamos tentar de novo a dieta crua? Porque era o Espírito Santo. Porque é um conjunto, né? Vamos tentar de novo a dieta crua. Você agora vai conseguir. Você tá mais forte. E aí eu fiz a dieta crua. A artrite reumatoide, ela não tem, dizem, né, os médicos, que ela não tem uma causa inicial. A fibromialgia tem origem emocional. Isso não é atrelado à artrite reumatoide. E nessa época que você foi diagnosticada com a artrite, os médicos te desenganaram dizendo que não tinha cura, né? Não, eles sempre dizem, olha, não tem artrite reumatoide, é uma doença autoimune, não tem cura, você tem que aprender a conviver com ela. A expectativa dos médicos sempre é essa, que se você pode ter melhora. Cura, não. Eu continuei
fazendo os exercícios, continuei tomando banho de sol, continuava tomando as medicações, mas eu não tinha um sono reparador. E o meu quadro de inflamação oscilava muito. Tipo, você me visse um dia, eu tava bem. No outro dia, eu já tava de cama, com o joelho inchado, sem conseguir levantar. E aí, fazia a infusão, fazia os exercícios e, graças a Deus, que o personal não desistiu de mim, porque eu sempre dizia, não quero fazer nada hoje. Eu só queria chorar. Eu não quero fazer nada hoje. E ele dizia, Kícia, eu já tô no portão da sua casa. E aí, nessa altura, eu vim aqui a Portugal. Eu vim com meu atual esposo. E é tão engraçado que quando eu vim pra cá, pra Portugal, a minha medicação acabou no estado. E não tinha previsão de retorno, porque é uma medicação muito cara. No Brasil, essas medicações de alto custos é o governo quem dá. Eu precisava, como é uma medicação por quilo corporal, eu precisava de 6 frascos por mês. Eu lembro que eu fiz essa oração, Senhor, não me deixa sem medicação. Eu tô tão melhor. E nem sabia eu Que Deus estava querendo te tirar da medicação. me tirar da medicação. E eu orei, Deus, não me deixa sem medicação. Eu tô melhor. Eu não quero de novo não conseguir andar. Eu não quero de novo não conseguir vestir minha própria roupa. E já tava ali tudo se preparando para eu entender que minha medicação era meu alimento. Amém. E aí eu voltei de Portugal, não tinha ainda medicação. E eu fiz todos os exames, como o Davi sugeriu. E tava lá, todas as taxas sempre altas, que inclusive uma delas é o colesterol. Então, em novembro já fazia 3 meses que eu tava sem medicação, porque a medicação acabou em agosto. E quando eu voltei pra médica, e a médica viu meus exames, ela disse, o que você fez? O que aconteceu? O que aconteceu? Que se você tá tomando medicação, porque na cabeça dela, aquela melhora era proveniente da medicação. E eu disse, doutora, eu tô sem medicação desde agosto. Por quê? Eu disse, porque não tem no estado. O estado não tem, o fornecedor não entrega. Não tem, eu não sei o motivo, mas não tem. Mas como que seu exame tá tão bom? E aí eu falei pra ela, faz 2 meses que eu tô fazendo uma alimentação só crua. Eu não acredito. Glória a Deus. Oh, Senhor. E aí eu mostrei pra ela os exames de setembro, mostrei pra ela os exames de outubro, e ela disse, continue a fazer. Não tem outra, não tem medicação. Nossa. Você tem uma alimentação que tá trazendo resultado, segue ela. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, isso foi ela que falou. Eu nunca vi uma melhora tão progressiva. E ela disse, estamos juntas há 4 anos. Por esses exames e por seu teste físico, eu poderia te dizer que você está entrando em remissão. Amém. Então, eu continuei fazendo a dieta crua. Eu fiz até maio desse ano. Eu comecei em setembro do ano passado e fiz até maio desse ano. E hoje? E hoje Você é uma pessoa. Sou essa que vos fala. Eu mexo minhas mãos, eu tomo banho sozinha, eu limpo a minha casa. Não sente dor? Não sinto dor. Tá completamente curada, glória Eu a não Deus. tomo nenhuma medicação.
Meus exames, os últimos que eu fiz, dentro dos padrões normais de uma pessoa saudável. E Continua fazendo tomando sol, fazendo exercício. saí do ansiolítico, continuo tomando sol. Não é dependente mais de remédio? Não tomo mais nenhum remédio, nada. Sabe o que é nada, Daisy? Eu não tomo nada. Eu só sou grata. Amém. Eu tomo sol, eu durmo bem e eu faço exercício físico todos os dias. E continua na alimentação saudável? Continuo. Eu não faço a alimentação completamente crua, mas 70% da minha alimentação é crua, todos os dias. Dentro dessa mudança, depois da dieta crua, eu decidi me tornar vegana. Não no sentido filosófico, mas no sentido alimentar. Que no caso é tirar o queijo. Depois da dieta crua, eu não consumo de jeito nenhum queijo, nem açúcar. Leite, açúcar, não. glúten. Glúten não. Isso. Inclusive. Isso. Amém. Glória a Deus por isso. É isso. Amém. Eu não acredito que Deus me queria doente. Eu adoeci por um estilo de vida que eu tinha que me comprometia também. Hoje eu entendo que meu remédio é meu alimento é meu remédio. Então, eu sei que Deus não me queria doente, mas Ele usou aquele momento para te ensinar, para que eu entendesse e voltasse os olhos para os propósitos dele. Amém. E eu lembro de ter lido conselhos sobre regime alimentar, eu li A Ciência do Bom Viver, eu li o Lar Adventista, que inclusive eu lembro que tem uma passagem do livro Fundamentos do Lar Cristão. Você deve abrir as janelas para que o sol entre. Então, eu tinha o conhecimento, mas eu não usava ele no templo do Espírito que sou eu. Então, veio essa adversidade para que eu voltasse aos ensinamentos que Deus já tinha me dado. Amém. Para que eu tivesse uma vida de saúde. Amém. E hoje eu digo que eu sou saudável. Amém. Glória a Deus por isso.